Gustavo Zinfarina é o vereador mais jovem já eleito no município de Erechim. Com 824 votos válidos, Gustavo é um dos nomes que fará oposição ao governo Polis e Flávio, mas promete coerência e diálogo no Legislativo. Acompanhe. E a gente segue durante essa semana falando sobre as eleições, os vereadores eleitos. E hoje está conosco Gustavo Zinfarina, o vereador mais jovem dessa legislatura. Com 824 votos, ele foi eleito. E ele representa o partido PP, que faz oposição ao prefeito Polis e ao seu vice Flávio Tirella. Mas ele promete uma oposição baseada na conversa, no diálogo e em bons projetos que serão analisados com cautela. Bem-vindo à TV Erechim hoje para a sua primeira entrevista oficial em uma televisão. Obrigado, Sandra. Obrigado a oportunidade de estar aqui à frente da TV Erechim. Eu quero agradecer mais uma vez as 824 pessoas, aos 824 eleitores que no domingo foram até as urnas e depositaram a confiança no Gustavo, na minha pessoa. E como falaste, a gente vai fazer uma oposição, mas uma oposição inteligente. A gente tem que saber no momento o que são bons projetos e a gente tem que saber que projetos que vão totalmente ao contrário dos nossos ideais, dos nossos princípios, a gente vai ter que fazer sim uma oposição, porque a gente sabe que toda essa confiança que os meus eleitores depositaram em mim, sim, é porque eu sempre disse quais são os meus princípios de vida, partidários e tudo mais que a gente vai ter que desenvolver no meio da nossa campanha, no nosso mandato agora à frente da Câmara. Gustavo, para que as pessoas te conheçam um pouco melhor, quem é o Gustavo, da onde ele surgiu e como é que ele entrou na política? Bom, o Gustavo... Eu, no caso, surgiu há muito tempo, quando em 2007 para 2008, ali quando eu tinha 7, 8 anos, eu desenvolvi o gosto pela política. Quando, na oportunidade, a gente presenciou mais à frente como é que acontecia uma campanha política, a vibração das pessoas, e isso para uma criança que não entendia o que era o mundo foi fascinante. E nesse momento eu acabei descobrindo como que acontece todo esse caminho político, claro, como uma criança com pouco conhecimento, mas eu tive despertando esse desejo de conhecer mais a fundo. Logo na sequência eu quis conhecer a prefeitura, como já disse em outras entrevistas, eu quis conhecer a prefeitura, fui até a prefeitura, conheci o prefeito, conversei com ele e na oportunidade por alguns minutos eu fui o prefeito sentando na cadeira. Então acabou despertando esse desejo, acabou despertando esse interesse pela política e somente meu pai e minha mãe sabiam disso. Mais à frente eu falei, um dia vai ter essa oportunidade, porque a gente acaba idealizando que tem que ter conhecimento, tem que ter poder econômico, tem que ter nome, tem que ter representatividade, senão você nem coloca o seu nome à disposição. E nesse meio tempo de vida entre a criança e o hoje, eu fui buscar o conhecimento. Eu sou graduado em Direito, né, aqui na URI Erechim. Na oportunidade também obtive o mérito acadêmico, com muito esforço, e então sempre visei o estudo e o conhecimento como a primeira base de tudo. Eu sempre busco, em uma argumentação, debater ideias com argumentos, com ideias, com conhecimento. Então, a partir disso, retomei esse desejo, porque a gente vê tanta coisa no cenário nacional, no cenário municipal, que acaba nos afastando, nos acaba desacreditando de uma boa política. Então, na área do direito ali, retomei como funciona um processo legislativo, conheci mais a fio como são as leis, e hoje, como advogado, né, eu sou advogado também, eu faço diariamente essa articulação com pessoas, com a oposição quando está no outro lado. E logo após que eu me graduei, eu prestei o exame da ordem, eu obtive a carteira de advogado, e logo na sequência eu também fui secretário da comissão dos jovens advogados aqui da cidade. E logo na sequência, menos de um ano, eu já fui eleito presidente da comissão da jovem advocacia. Então, cada vez mais eu estive à frente de articulações políticas. Buscar algo para a nossa classe, buscar algo que nos representasse e que tivesse algum retorno para a nossa classe. E nesse meio tempo aí comecei a voltar a ter esse desejo. Tive uma conversa com o Renan Sokol, que é meu padrinho político, e eu não posso deixar de agradecer por ele ter confiado a mim essa responsabilidade de ser a juventude progressista. Hoje eu também sou presidente da Juventude Progressista aqui em Erechim. Então foi vários fatores que vieram nessa caminhada. Então o Gustavo foi cada vez descobrindo esse desejo pela política. E não é do dia para a noite que se faz política. Eu sempre fui uma pessoa que consegui me relacionar muito bem com as pessoas.
Eu sempre estive em vários meios, com amigos, conhecidos, e às vezes até a gente brincava, mas meu Deus, por que tu para cumprimentar cada pessoa que tu vê na rua? É o meu jeito, eu sou assim. Então, às vezes as pessoas falam, mas meu Deus, como é que tu conseguiu tanto voto? Bom, a política não se faz do dia para a noite. Ou é uma construção, e claro, tudo vem de encontro ao caráter, família, princípios e tudo mais. Acredito que pessoas só são respeitadas e têm o respeito das outras pessoas porque tem todo um diagnóstico, tem todo um script para dizer, não, é uma pessoa boa. E graças a Deus aí todas essas pessoas que confiaram em mim, confiaram porque conhecem o Gustavo e hoje o jovem tem muito espaço. Então os meus amigos que foram meus cabos e eu digo que são pessoas fenomenais, eles conseguiram levar meu nome para as famílias. E as famílias acabaram também dando esse voto de confiança. Pois é, falando justamente sobre isso, você é muito jovem ainda, 24 anos, é o mais jovem que nós vamos ter dentro da Câmara de Vereadores. E é a sua primeira vez na política. O teu público que votou em você é só jovens ou foram realmente famílias? Tem como você mapear o percentual do que foi as pessoas, os teus eleitores? Com certeza, porque como eu acabei de falar, essa questão do jovem está tendo mais voz e vez. Um tempo atrás, eu vejo até um exemplo meu, os pais falavam, não, vota em fulano, ciclano, acabou, não tem diálogo, não tem nada, é isso porque a gente sabe quem é melhor. Hoje, rede social, tu tem todo um desenho de quem que é a pessoa, hoje você consegue buscar quais são os projetos, você consegue buscar como é que ela está dialogando com as pessoas na comunidade. Sim. Então, sim, o meu público maior é o jovem, porque é quem mais eu tenho contato, quem mais eu tenho inserção nos grupos. Mas eu também tenho familiares, eu tenho conhecidos que sim, são pessoas com mais idade. Então, digamos assim, uns 70% jovem. E o jovem, ele levou o meu nome para a sua casa, levou para seus familiares, porque sim, eu recebia muita informação dessa forma. Não, nós vamos sim, nós estamos contigo, aqui eu e minha família. Não era somente o jovem, era eu e minha família. Então, isso gera uma credibilidade e uma responsabilidade dobrada, né? Então, foi dentro dessa questão ali que sim, o jovem hoje está sendo visto com mais atenção, está sendo ouvido principalmente, está sendo ouvido. E claro, acho que é um pontapé do Gustavo hoje estar aqui para exemplos futuros, de novas pessoas virem e novos jovens virem a ter inserção na política, porque a gente sabe que o jovem é o nosso presente e o futuro. Então, é importantíssimo que cada jovem que algum dia tiver vontade de ir à frente da política, tente, porque eu também tinha essa vontade e eu falei, então vamos tentar, porque eu quero me arrepender por ter tentado tudo que está ao meu alcance de forma honesta, de forma correta, do que me arrepender por não ter tentado. Verdade. Que tipo de vereador nós vamos ter na Câmara? Bom, o Gustavo, no caso, vai sempre fazer frente a bons projetos, a boas ideias, e sim fazer uma oposição inteligente. Eu não estou aqui para atrapalhar o trabalho de ninguém. À frente da Câmara, a gente vai fazer um trabalho honesto, que vai estar sempre fiscalizando o serviço público, fiscalizando como está sendo desempenhado em todas as secretarias, espaços, obras, mas com certeza tentando dialogar para o melhor de Erechim. Eu sou uma pessoa que nasci, cresci, tenho meus familiares, as pessoas que eu mais amo nessa cidade, então uma responsabilidade em tanto. E nesse caso, sim, eu sempre estarei à frente tentando ouvir, dialogando com as pessoas. Vai ser um gabinete, o meu gabinete vai estar aberto, as portas, para sempre ouvir as nossas demandas. Sim, são 824 pessoas que confiaram em mim, mas eu sou o vereador de todos os erechinenses, de todos os cidadãos. No momento que eles quiserem me procurar para dialogar, a gente vai estar lá, de portas abertas, para buscar realmente o melhor. Às vezes a gente não consegue estar em todos os ambientes, em todas as comunidades, em todos os bairros, mas a gente sabe que esse trabalho do vereador frente à Câmara é sim um trabalho para todas as pessoas da nossa cidade. Então sim, a gente vai estar trabalhando dessa forma, de uma forma honesta, transparente, correta e íntegra. Sempre fazendo sim oposição a projetos que vão aumentar impostos, projetos que vão extrapolar qualquer cenário razoável, que a gente sabe que muitas licitações e várias coisas acontecem aqui na nossa cidade. Mas sim, bons projetos serão olhados com olhares humanos. Poxa, isso aqui vai reverter para a nossa comunidade, isso aqui é algo expressivo que demanda a nossa atenção? Ok, vamos dar prosseguimento. Então, sim, eu tenho alguns princípios partidários, eu tenho princípios de vida, mas também há um Gustavo, há uma pessoa que vai analisar o que for de encontro ao que é o melhor para a nossa cidade. Essa próxima legislatura que começa no mês de janeiro, nós vamos ter vereadores de bastante peso que farão oposição ao governo Polis.
Porém, você já esteve sentado com o prefeito Polis, conversando sobre isso. Como é que foi o teor dessa conversa? Mudou alguma coisa em você? Não, a princípio, sim, foi uma receptividade muito boa, foi uma conversa bem transparente para me colocar à disposição, porque a gente sabe que a gente precisa ter diálogo, porque o executivo tem que conversar com o legislativo. E eu não, como falei anteriormente, eu não estou aqui para atrapalhar o trabalho de ninguém, mas sim a gente tem que trabalhar honestamente e as pessoas que confiaram a mim o seu voto e o voto dos seus familiares, sim, tem uma responsabilidade e eu tenho que responder à altura dessa confiança deles. Então, sim, a gente teve uma conversa nesse momento para a gente deixar bem explícito o que tem que ser feito e que eu não quero atrapalhar o trabalho de ninguém, mas a gente está trabalhando juntamente pelo melhor de Erechim. A gente sabe que é uma oposição, ele já me colocou isso e eu reforcei que sim, a gente vai fazer a oposição, mas é uma oposição inteligente, é uma oposição para o melhor de Erechim. Eu, como cidadão, como jovem, eu tenho muitos projetos e muitas coisas que a gente tem que analisar diretamente. A gente tem que saber como que isso tem que ser articulado. Infelizmente, a política acontece muita coisa que a gente nem fica sabendo como que funciona. Mas à frente da Câmara, com o meu posicionamento, sim, eu quero fazer o melhor trabalho pela nossa cidade. Então, foi diretamente essa conversa, foi uma conversa rápida, até eu tinha um amigo meu ao meu lado também para a gente dialogar. Então, nesse momento aí foi uma receptividade muito boa. Ele me disse que eu tenho muito futuro ainda na política, por conta da minha idade, por conta de ter uma expressividade de votação. Então, é um momento de sim diálogo e é um momento da gente unir forças de acordo com o que está ao nosso alcance e, claro, dividir coisas que estão ao nosso posicionamento e coisas que não estão ao nosso posicionamento de forma honesta, porque realmente é um trabalho para Erechim. Verdade. Nós temos também na Câmara outros vereadores de bastante peso que fazem oposição, que é o Thiago De Policy e o Rony Gabriel. Já sentou com eles para conversar? Planeja conversar com eles antes desse mandato começar? Com essas duas pessoas que também quero parabenizar, os dois, tanto o Rony quanto o Thiago, mas os demais candidatos que tiveram êxito na sua campanha, porque é uma campanha bem complexa. Verdade. Somente cada pessoa que trabalhou e que buscou sabe o quão corrido é, o quão batalhado e o quão suado é para conquistar essa cadeira. Então, aqui o meu parabéns a todos os candidatos que conseguiram. E, claro, o Rony e o Thiago são da nossa coligação, que a gente tem o diálogo direto. O Rony eu já conversei bastante, porque a gente tem alguns princípios de vida parecidos. E nesse momento a gente sempre esteve articulando sobre o que serão os passos futuros. Então a gente já está alinhado em algumas coisas. Claro, ele tem um papel um pouquinho mais extremista. Eu sou uma pessoa mais política, digamos assim. Sim. Mas a gente sabe o trabalho que a gente vai ter a partir do ano que vem. A gente já sabe que o trabalho começou agora. Mas a gente sabe o trabalho que a gente vai ter à frente da Câmara no ano que vem. Com o Thiago eu ainda não tive a oportunidade de sentar e conversar, somente parabenizei, a gente se encontrou rapidamente, mas a gente sabe que a oposição à frente de um governo, ela tem que ser inteligente. Independente da circunstância, a gente sabe que sim, tem coisas muito erradas na nossa cidade, mas é complexo a gente dimensionar uma cidade que cada vez está crescendo mais, uma cidade que sim é muito boa, porque se não fosse muito boa, acredito que nem eu nem meus familiares estaríamos aqui. A gente sabe que Erechim é a capital da amizade, tem tantas coisas, tem tanto potencial, mas a gente sabe que cada vez ela poderia ser ainda melhor. Então, à frente dessa oposição, tanto o Rony quanto o Thiago De Policy, acreditamos que vamos fazer um trabalho honesto e de acordo com o que os nossos eleitores acreditaram. E sim, a gente acredita que essa oposição ela vai ser de uma forma tranquila em alguns momentos, mas um pouco mais, digamos assim, extrema em alguns momentos posteriores, porque a gente sabe que tem assuntos delicados e assuntos que vão totalmente contra os nossos princípios. Que a gente sabe que a partir do ano que vem vai ter um trabalho aí que, infelizmente, os cidadãos vão saber a partir do ano que vem, porque a gente já sabe nos bastidores de tudo que já está sendo reservado para o ano que vem, mas a gente está tranquilo. Como oposição, a gente está tranquilo, porque é complicado a gente dimensionar como que o trabalho vai ser feito. Mas a gente, sim, tem a confiança e a credibilidade de todos os nossos eleitores de que, sim, a gente vai fazer um trabalho honesto e íntegro de acordo com o que cada um veio a confiar a nós esse
poder. Não digamos que é um poder, mas é uma responsabilidade de sim ser essa representatividade de tantas pessoas. Pois é, durante esse período em que você esteve fazendo campanha, você visitou muitos bairros, conversou com muitas pessoas, de todos os lugares da cidade, porque a campanha ela te leva a lugares que às vezes você nem imaginava que poderia estar lá, mas esteve. Qual foi a maior necessidade que você sentiu assim que precisa urgentemente ser trabalhado para favorecer a população erechinense? É complicado dimensionar o tamanho do Erechim, né? Às vezes eu digo que não consegui estar em todos os lugares como gostaria, mas o meu máximo a gente conseguiu, porque nesse momento foi uma campanha em que eu não tive pessoas trabalhando para mim. Eu digo, era eu, meu pai, minha mãe, meus tios, familiares e amigos. Esses eram os meus cabos. E aí, fazendo um parênteses, todos os vereadores jovens eleitos vêm com esse mesmo discurso, que não tiveram estrutura para fazer uma campanha, mas sim o esforço deles e da família. Exato, eu sempre disse que a campanha que era para ser feita para o Gustavo e sobre o Gustavo, era o Gustavo que tinha que fazer. Não vai ser um estranho que vai falar sobre o que é o Gustavo, não vai ser uma pessoa que no momento que tem uma articulação com alguém que, poxa, ele é tão novo, o que ele vai fazer? Não, tem que ser alguém que me conhece. Então eu estive visitando muitos conhecidos, muitos familiares, muitos amigos, pessoas indicadas por amigos, familiares também. Então nessa caminhada a gente ouviu muito. Tem muitas demandas já pré-estabelecidas para o próximo ano, mas a principal é a saúde. A principal é a saúde na nossa cidade. A gente sabe que uma cidade que tem um hospital regional, como é o Santa Terezinha, ele acaba superlotando. A gente sabe que a gente conseguiria, de outras formas, tentar diminuir essa superlotação, essa demanda tão grande da nossa comunidade e de toda a região. Claro, tanto que um dos meus projetos é tentar levar uma UPA 24 horas, como ela sempre foi desenhada, mas nunca foi executada. A gente sabe o quão difícil, eu sei o quão difícil é colocar esse projeto, mas a gente sabe que de alguma forma ou outra a gente conseguiria estabelecer. A gente sabe que tem uma máquina pública muito inchada, a gente sabe que de alguma forma ou outra conseguiria diminuir alguns cargos em comissão para ter esse respiro econômico para ser destinado para uma UPA 24 horas ou até mesmo, como o Rony mesmo comenta, uma UPA até as 22 horas. Isso já auxiliaria muito. Mas a gente sabe que são recursos e recursos que demandam muito cuidado para ser deslocados, para serem destinados. Mas principalmente era a saúde, o que a gente mais ouvia em bairros e até mesmo em bairros centrais. A gente sabe a saúde, até propriamente hospitais, demandavam de uma transição no momento que tu faz a entrada no hospital também de demora. Então a gente sabe que é um momento da gente ter essa atenção voltada para a saúde, mas claro, a mobilidade urbana é algo que também reclamavam muito. Poxa, às vezes para atravessar o centro parece uma cidade grande, pega o horário de pico, demora meia hora, 40 minutos. Teve uma pessoa que comentou que para levar o filho na escola até a URI no horário do meio-dia, ela fica, espera almoçar numa região próxima para buscar ele, porque depois não retorna até a casa dela, que ela se atrasa para o trabalho, sabe? Outras demandas, como a extensão do horário da rede municipal de educação, porque muitos pais têm que sair do seu trabalho. Sim. E acabam tendo um desgaste, porque tem que pedir para o seu chefe, tem que pedir tudo mais. E com certeza essa extensão do horário até umas 6 horas, 6 horas e 30 minutos, a gente conseguiria ter esse respiro também para as famílias. Então são as demandas que a gente mais ouviu. E principalmente é a burocracia que tem os processos públicos na nossa cidade. A gente sabe o quanto demanda tempo, disponibilidade e às vezes como as secretarias estão em vários locais da cidade, demanda muito transporte e às vezes as pessoas têm gastos e muitas vezes acabam perdendo o dia para resolver uma coisa que poderia ser resolvida em uma conversa. Então são várias as pautas que a gente ouviu, mas principalmente a questão da saúde e a nossa mobilidade e essa burocratização ainda que, claro, a gente sabe que não é simples os processos públicos porque demandam todo um protocolo, mas às vezes esse protocolo sim poderia ser um pouco mais objetivo, um respeito, né? De acordo com o respeito com o cidadão, de todas as faixas etárias, né? A gente não diz que é somente a pessoa mais idosa, a pessoa mais nova, são todas as pessoas que nos comentam essas demandas. Verdade. Esse ano foi votado um aumento de 25% para vereadores,
secretários, prefeito e vice-prefeito. Um aumento que favorece justamente os vereadores que foram eleitos. Qual é o teu posicionamento sobre isso diante do que você ouviu de reclamação aí da população? É estranho ouvir reclamações quanto a isso quando vários vereadores foram reeleitos, vereadores que votaram a favor disso. Então, eu acho que essa revolta, primeiramente, deve ser destinada a eles que votaram nessa oportunidade por esse aumento, né? Essas pessoas que devem ser chamadas e ouvidas dizendo: como é que você falou para o seu eleitor que sim, você votou a favor e hoje você está pedindo voto, sendo que você aumentou quantas vezes? Muitas vezes acima de toda a inflação, acima de qualquer outro paradigma nacional. Acredito que sim, nesse momento, essas pessoas devem ser ouvidas, esses vereadores devem falar à frente de todas as pessoas: votei a favor, sim, por quê? Então, o Gustavo, o nosso mandato, ele vai ser contra qualquer tipo de aumento dessa forma. Primeiro, porque extrapola qualquer cenário de nacional, municipal que a gente vê. E com certeza, numa forma de governo que a gente tem que desinchar a máquina pública, inflar dessa forma nunca vai trazer resultados positivos, porque vai ter que aumentar tributos de outras formas para arrecadação. A gente sabe que a gente vem de um período das enchentes que atacou o nosso estado inteiro, então a gente também vai sofrer com esses problemas. Então, nesse momento, a gente acredita que quem deve dar essa resposta, sim, são as pessoas e os vereadores que votaram a favor disso. Porque é muito complexo alguém que chega e pede o seu voto e de contrapartida, sim, mas você votou a favor, como é que você quer que eu destine o meu voto se você votou a favor do seu aumento? Bom, é algo que eu não sei como as pessoas conseguiam rebater, porque o meu posicionamento, na primeira oportunidade que eu vi isso, foi de, não digo uma briga, mas um embate, de falar como que isso passou. Sim. Como que um aumento tão absurdo foi aprovado. E a gente sabe que, infelizmente, tem muitas coisas que não chegam ao nosso alcance, né? Dentro de uma Câmara, dentro de articulações, mas a gente sabe que a gente faz frente a isso porque são coisas que têm o razoável e tem a normalidade e extrapolou qualquer um dos dois. E, infelizmente, são momentos adversos de uma política que a gente não sabe encontrar resposta, mas a gente tenta buscar. E a gente sabe que quem tem a máquina na mão trabalha pela própria máquina e, infelizmente, são coisas que acontecem, mas o vereador Gustavo, à frente do seu mandato, não vai ter esse posicionamento de aprovar questões assim, mesmo que a gente tenha que ter embates internos, que a gente tenha que... Porque são coisas que o meu público sempre me questionou. Mas e aí, o que tu faria? Teve amigo que me mandou conversas diretas falando: tu sabe quem que são os vereadores, né? Tu sabe quem que votou? Pede para eles algum dia por que eles votaram a favor. Mas são coisas que geram um desgaste. Então, eu acho que nesse momento, o próprio eleitor dessa pessoa reeleita, desse vereador reeleito, ou vereadores que tiveram esse voto, que devem dar a resposta. A resposta devida para o cidadão erechinense. E não somente o eleitor, mas o cidadão erechinense. Como é que vai ser o gabinete do Gustavo a partir de 2025? Terá muitos assessores? Será um gabinete aberto? Como é que você pensa em aproximar a Câmara da população para que eles tenham esse acesso e também que as pessoas participem das sessões, porque é ali que a gente vê os projetos sendo discutidos e é ali que a gente, de repente, pode dar também a nossa opinião. Claro, Sandra, esse momento do gabinete, apesar de ser um ambiente novo, né, apesar de ser, a gente já tem um time fechado de assessores, porque foram nessas conversas posteriores, porque eu não tinha nenhum cargo definido antes, porque meus amigos chegavam e perguntavam: mas quem que vai ser teus assessores? Gente, tem que se eleger. Primeiro temos que trabalhar, a gente tem que fazer um bom trabalho, para que ali na frente, nas urnas, tenha esse resultado. Sim. E depois a gente pensa. Então, na minha vida sempre foi uma etapa cada vez. Então, nas semanas seguintes agora, já tive um diálogo direto com meus possíveis assessores, sim. Então, só estou aguardando algumas respostas, alguns andamentos da carruagem. Sim. Mas o meu gabinete, como eu comentei anteriormente, vai ser um gabinete aberto, disponível,
que a gente vai prezar sim pelo diálogo, vai tentar fazer sim tudo que está ao nosso alcance. A gente sabe que tem muitas coisas que a gente tem um certo alcance, mas depois a gente sabe que tem muitas coisas que extrapolam e não está a nossa palavra que vai definir o que eles precisam. Sim. Então a gente vai sim prezar por um gabinete que sempre vai estar disponível, vai estar aberto, vai estar dialogando, principalmente com o cidadão erechinense, não somente o meu eleitor, porque eu já vi em outras situações que vereadores não atendiam quem não era eleitor da pessoa. Então isso me causava muita frustração. Eu não tive o espaço que eu, como jovem, que sempre pensou em ir para a Câmara, que sempre desejou o espaço na política, teve o acesso. E então, a partir da conversa com o Renan Sokol, a partir da conversa com demais políticos bons aqui em Erechim, eu acabei descobrindo que sim, poxa, a gente pode ter um gabinete transparente, um gabinete aberto para a gente dialogar, para a gente apresentar as nossas demandas. E sim, a gente está trabalhando como que a gente vai ter esse canal de atendimento. A gente, de primeiro momento, eu digo, eu ainda não tenho meu gabinete, eu não sei qual que é o número do meu gabinete. Se eu soubesse, eu já falava, pode vir lá qualquer dia que a gente vai estar lá esperando. Eu tenho outras atividades extra-Câmara, mas eu estou tentando me desligar para eu me dedicar exclusivamente para isso. Porque eu falei que desde o momento da campanha, essas atividades elas aconteciam sem a minha presença, então vai permanecer sem a minha presença para eu me dedicar exclusivamente para esse trabalho. Então, a gente vai prezar por estar em um ambiente ao lado do cidadão, ouvindo, porque é importante a gente estar ao lado do nosso cidadão, ouvindo cada demanda, mas principalmente a gente vai estar em muitos momentos ausente do nosso gabinete, mas fiscalizando. Fiscalizando obras, fiscalizando atendimento, fiscalizando secretarias, que a gente sabe que isso tudo compõe um governo. E o vereador é a figura de uma coletividade que vai estar lá representando os interesses, a análise, a fiscalização, os debates, os questionamentos. Então, a gente pode firmar isso, pode firmar que o nosso gabinete vai estar de portas abertas e meus assessores estarão lá. E realmente, o momento que a gente não estiver no gabinete é porque a gente está no extra, mas realizando para o nosso município. Realizando toda essa fiscalização, essa observação e essa análise necessária, que é ao mesmo tempo que a gente vai estar fazendo toda essa busca do porquê das coisas, a gente vai estar ao mesmo tempo dialogando com o nosso cidadão. Gustavo, é um prazer te conhecer. Parabéns pela tua votação. Parabéns por ser um jovem de 24 anos disposto a colaborar com o desenvolvimento de Erechim, tornar a nossa cidade muito melhor. Tenho certeza que estaremos bem representados com esse time jovem que tem na Câmara de Vereadores e te dizer que o espaço aqui na TV Erechim está aberto sempre que você quiser vir conversar com a população, dar um retorno para a população, porque é ela que merece o retorno. E também dizer que nós estaremos acompanhando o teu trabalho e muitas vezes te chamando para entender o motivo que te levou a votar favorável ou desfavorável em algum projeto que chegue até a Câmara. Sucesso e que seja um período de crescimento e de desenvolvimento pessoal e profissional para você. Muito obrigada. Obrigado, Sandra. Mais uma vez quero agradecer o espaço aqui da TV Erechim. Quero agradecer 824 vezes obrigado a cada pessoa que no domingo, no dia 6, foi e votou no Gustavo, que confiou. Tenho certeza que juntos a gente pode fazer um trabalho muito lindo para a nossa cidade de Erechim. Eu quero me colocar à disposição de todo cidadão erechinense, não somente as pessoas que votaram em mim, mas todo cidadão erechinense. A partir de 2025 a gente tem muito trabalho, a gente tem muita responsabilidade. Não é somente porque eu sou jovem que eu não sei como é que as coisas funcionam. Então eu tenho que firmar, e eu sempre disse, a minha vida eu tive que amadurecer antes do tempo. Então essas responsabilidades elas vêm de encontro ao que é o Gustavo, ao que é o perfil do Gustavo, que sempre vai buscar o que é o melhor para todas as pessoas que estão na comunidade, que estão no nosso ao redor. E então a partir de 2025 a gente vai ter muito trabalho e com certeza ao lado do cidadão, ao lado do espaço que a gente vai ter à frente da TV Erechim e demais canais e meios de comunicação, a gente vai estar assim sempre levando a resposta que o cidadão quer. Seja ela favorável ou desfavorável, porque a gente sabe que vai ter muitos momentos que vão ter articulações complexas, mas com certeza a gente vai tentar prezar pelo que é o melhor pela nossa cidade. Como eu sempre digo, o Gustavo é o representante sim de 824 pessoas, mas sim de todo cidadão erechinense e sim vai buscar sempre o que for o melhor pela nossa cidade. E mais uma vez, obrigado pelo espaço
e vamos juntos por um Erechim melhor. Obrigada e sucesso. Obrigado.